Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João. Iremos considerar e expor nesta noite, seguindo a nossa sequência, os versos de número 12 e 13. No entanto, vamos ler desde o verso 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, certamente a vida cristã pode ser descrita como uma série de desafios, de dificuldades, de problemas que carregam consigo desafios que são singulares a cada um de nós, dada as experiências particulares nesse respeito, a cada um de nós que tem que enfrentar. No entanto, a vida cristã, acima de tudo, também é recheada de privilégios, de benefícios. E não podemos jamais esquecer esses privilégios e benefícios. A bem da verdade, parece-nos que há uma certa tendência nossa em tratarmos as coisas que são grandiosas, sublimes, maravilhosas, desde que elas se tornem recorrentes em nossa vida. Parece-nos que temos uma certa tendência de tratarmos estas coisas como se fossem coisas corriqueiras, como se fossem coisas sem a grandiosa e devida importância que devemos conferi-las. Dentre esta grande gama de benefícios, de privilégios que nós temos, gostaríamos de destacar, a propósito deste texto, especialmente o verso número 13, o fato de que nós somos filhos de Deus. E esta verdade real traz consigo, obviamente, a prerrogativa de que Deus é o nosso Pai. E aí talvez se encontre um dos muitos momentos em que nós deixamos de perceber a grandiosidade que é quando nós fechamos os nossos olhos todos os dias, em vários momentos, e nós oramos a Deus, iniciamos as nossas orações com algo como Pai Nosso. Assim Jesus nos ensinou a orar, assim estamos orando, assim os cristãos oram com muita frequência, assim nós oramos com muita frequência. No entanto, a mecanicidade a qual nós somos envoltos com grande medida, com grande recorrência, é possível que nos deixe alheios à profundidade da maravilhosa realidade que é chamarmos Deus de Pai, de sermos seus filhos. Esse texto nos lembra
um pouco mais acerca da grandeza do que é nos referirmos a Deus como Pai. E não é meramente uma forma, uma estrutura rígida, no sentido da mecanicidade do ato, que nós utilizamos meramente como proforma para as nossas orações. Não. Ela reflete a profundidade e a grandeza desta realidade a qual nós desfrutamos, de podermos entrar na presença de Deus e sabermos que este Deus é o nosso Pai e que nós somos seus filhos. O apóstolo João, ele vem apresentando no decorrer destes versos iniciais, assim chamado como prólogo, como uma antecipação temática, conceitual do que ele irá expor em maiores detalhes ao longo deste evangelho. E uma dessas temáticas diz respeito exatamente à transformação, a uma vida mudada, a uma transformação real, em essência, uma mudança de fato de vida. O que traz à tona exatamente uma das estratégias em termos de argumentação e linguagem do apóstolo João, que é contrapor opostos. E aqui já vemos o próprio verso 12, começando com mas. Ele está fazendo referência àquilo que foi descrito anteriormente. Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus. Toda a história judaica é uma história criada, constituída, dirigida em preparação para a chegada do Messias, desde Gênesis 3,15, num crescente contínuo em que toda a história bíblica aponta exatamente para o anseio, o desejo da vinda do Redentor, do Salvador, este que iria restabelecer todas as coisas que foram rompidas, destruídas pelo pecado e pela morte. No entanto, estes que são os fiéis depositários da revelação divina, eles deixaram de perceber a grandeza do que tinham nas suas mãos e passaram a crer que a sua posição mecânica, física, pontual é que era a verdadeira grandeza, em que julgavam-se superiores simplesmente por este fato. Mas estes que ao longo de toda a sua história, desde os seus primórdios, receberam numa constância crescente e contínua a revelação da vinda do Messias. O apóstolo João diz que estes não o receberam, não aceitaram, não compreenderam, não entenderam. Mas acima de tudo, o que já observamos anteriormente é que essa expressão, o modo como o apóstolo João escreve, não o receberam, não diz respeito a simplesmente a alguém que bate a porta, não quero receber, mas diz respeito a um aspecto moral. Eles conscientemente não quiseram, decidiram não querer. É semelhante, em certa medida, àquilo que vemos o autor da carta aos Hebreus falar sobre calcar os pés a Cristo. Pisar, menosprezar, não dar o devido valor a quem Cristo é. No entanto, na estratégia de construção de linguagem que o apóstolo João faz uso recorrente, não somente aqui nos versos iniciais, mas ao longo de todo o seu evangelho, há um divisor de águas. A história não para aqui. Há um mas, que muda tudo de figura. Mas a todos quanto receberam, estes sim, receberam o privilégio de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João, ele escreve de um modo extremamente belo, uma estética profunda, em que a sobreposição conceitual de cada um dos termos que ele usa, especialmente nesse verso 12, é singular. Como se cada sentido se sobrepusesse ao outro de cada palavra, agregando uma profundidade maior
e trazendo consigo uma construção extremamente bela. E não podemos deixar de captar e perceber esta construção aqui. O apóstolo João vai dizer quem são estes que o receberam, o que é receber, o que é esse sentido de receber. Ele diz respeito a algo em que nós fazemos uma única vez, como uma obra realizada de um modo total e completo, o que aponta exatamente para o momento da nossa salvação, o momento em que nós tivemos aquele verdadeiro divisor de águas. Por sinal, o apóstolo João usa expressão correlata para descrever a entrada de Cristo no mundo, dividindo completamente, conceitualmente, historicamente, dividindo toda a realidade, de modo que a expressão que ainda se utiliza, ainda que pese-se o desejo de muitos em negar a expressão antes e depois de Cristo e tentar sutilmente usar expressões correlatas, o fato que o verdadeiro divisor de águas da humanidade é Cristo. Ele divide antes e depois dele, mas não somente num espectro cronológico, mas num sentido conceitual. O que isso quer dizer? Que toda a história da humanidade só faz sentido se lida a partir da vinda de Cristo, se lida a partir de Cristo. Logo, a nossa vida, a sua vida, só tem sentido se lida antes e depois de Cristo. E certamente quando nós nos dedicamos a esse exercício, alguns em maior ou menor grau, talvez de lembrança, memória, consciência, possivelmente por causa da idade mais adulta em que tem ocorrido a sua conversão, certamente se tornará extremamente nítido o que era a sua vida antes de receber a Cristo, o que ela passou a ser. Esta resposta deve nos tomar a memória recorrentemente quem éramos, quem somos. A conclusão mais clara que sempre teremos, certamente muitos ao fazê-lo, seja em público, seja na particularidade da sua vida, tomado de lágrimas, lembrar tudo que recebeu das mãos do Redentor. Assim, é esta realidade que o apóstolo João está aqui descrevendo, porque esta obra é realizada uma única vez, que consigo traz todos os seus benefícios desde então. Logo, esse ponto é um divisor de águas, em que marca claramente os benefícios que nós desfrutamos constantemente, daquele dia até o presente tempo. E certamente os irmãos lembram com muita alegria e gratidão deste dia. Lembremos recorrentemente esse momento. E é sobre isso que o apóstolo João está aqui falando, porque esses benefícios, eles continuam, se avolumam constantemente, porque eles dizem respeito a algumas características que esta expressão descreve. Ela está relacionada a uma ação de agarrar, de segurar com vigor. Ora, aquele que está diante de Cristo, diante do Redentor, não quer que ele vá, não permite que ele se vá. Há muitos momentos na história bíblica dos evangelhos em que aqueles que estão diante da presença do Redentor, eles querem permanecer com ele. Multidões que esquecem de comer. Quando vemos os registros com respeito à multiplicação dos pães, o dia já vai longo, a descrição nos evangelhos, e as pessoas não arredam o pé, elas continuam lá, porque querem agarrar, segurar, porque percebem a importância, a singularidade, não podem deixar ir, em hipótese alguma. Receber a Cristo, segundo a descrição que o apóstolo João aqui destaca, tem a ver com isso: segurar, tomar para si.
E assim nós fazemos com tudo aquilo que nós compreendemos ser importante. Não posso deixar isto ir, não posso me esquivar, não posso deixar que passe. Tenho que ter. Assim a descrição, por exemplo, recorrente que o evangelista Mateus faz no seu evangelho, com respeito basicamente a sua ênfase à vinda do reino. Aquele que vendeu tudo que tinha para comprar um terreno, aquele que vendeu tudo que possuía para comprar a pedra preciosa, aquele que deixou tudo de lado para correr atrás e tomar para si. É isso que encontramos. E quem é este que é seguro agora, que é tomado para si? Cristo. Porque esta expressão, ela também caracteriza aquilo que é chamado de acolher ou ter acesso a alguém. Não é porque nós o recebemos, porque somos capazes de recebê-lo pela nossa vontade, pela nossa disposição, porque o texto já na sequência vai ser extremamente explicativo, e é esse o objetivo, especialmente o verso 13. Não é pela vontade humana, nós o recebemos porque Ele assim o fez possível. No entanto, é acesso à companhia de alguém que queremos tomar para nós, porque permite que nós entremos em companhia, na companhia dele. Isto está relacionado exatamente à intimidade, a relacionamento. Receber a Cristo é relacionamento. Por isso, um dos termos mais importantes do apóstolo João, que será construído a partir dessas bases, está relacionado ao conhecimento. E conhecimento, para o apóstolo João, um termo extremamente importante, ocorre na grande totalidade do Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo João, diz respeito a conhecer a essência. Não algo como saber sobre, mas saber por relacionar-se. O conhecimento determinado pela relação, pelo envolvimento. Portanto, é isso que vai possibilitar o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro saber. Temática anterior aqui. Relembremos, nós observamos em dados momentos grandes homens do passado, reconhecidos pela sua grandeza intelectual, como Goethe, como Platão, Aristóteles, Sócrates. Lemos alguns desses textos aqui pontualmente para descrever, ou com o intuito de descrever como eles se aproximaram, chegaram muito próximo de compreender, de entender a essência da realidade, do verdadeiro conhecimento. Mas o máximo que o ser humano pode conseguir, a despeito da sua grande capacidade intelectual, é aproximar-se, não adentrar a verdadeira e grandiosa presença do Redentor, porque não depende de nossa capacidade, depende dele. E a grandiosa beleza de tudo isto é que ele permite a nós, limitados, em comparação com grandes intelectuais do mundo, na história da humanidade, nós somos quase que analfabetos. No entanto, em que se pese as nossas limitações, nós temos o verdadeiro acesso ao conhecimento mais profundo que existe. Esse é proveniente de Cristo. E assim podemos observar claramente que dentro dessa sequência, o apóstolo João vem construindo esse termo tomar para si. Ele é importante nos evangelhos quando ele descreve tomar a cruz, levar a cruz, ou diz respeito a aceitar o testemunho como fidedigno e verdadeiro, como a verdade, não como verdade dentre várias, ou simplesmente como uma oposição de um posicionamento equivocado, ou até mesmo da própria mentira em si, mas como fundamento da realidade, como sustentáculo de toda a existência. Receber a Cristo é adentrar as respostas mais profundas
que o coração humano busca, por sentido de existência, por algo que realmente vale a pena. Receber a Cristo é encontrar sentido para a vida. Não no sentido, no conceito que é dado atualmente, um tanto quanto superficial, diminuto. Mas vale lembrar aquilo que Calvino diz quando ele comenta o texto de Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai dizer, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que seja a vida, seja a morte, o maior benefício do crente é Cristo. No máximo, o sentido de existência que as construções humanas podem dar, talvez respondam numa caminhada de 2 ou 3 passos, que não resistem à virada de um dia, que amanhã já perdem seu sentido e precisa-se mais outra. O apóstolo João descreve um sentido de existência que perpassa essa existência limitada humana, o suspiro de vida humano, e adentra por toda a eternidade. Receber a Cristo é exatamente essa concepção mais profunda de desfrutar de uma presença que inicia-se agora e se estenderá por toda a eternidade. Aquele momento da sua conversão, de adentrar a presença do Redentor, permanecerá para sempre. Adentrará as portas eternais. Mas não somente vai permanecer, se alargará ilimitadamente. O que for iniciado agora, que vem crescendo continuamente ao longo do tempo na nossa experiência cristã, atingirá a sua sublimidade na vida eterna. Esse termo ele também é carregado como aceitar os mensageiros de Cristo, aqueles que pregam a verdade, receber aqueles que falam a verdade, mas porque sabe que está em conformidade com o que o Mestre ensinou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lembremos o apóstolo Paulo. Mas também diz respeito a aceitar o próprio Jesus. Nós não aceitamos porque nós queremos, porque podemos e somos capazes, mas porque nos é dado essa possibilidade. E essa possibilidade é uma obra divina. A regeneração é parte de todo esse processo que está pressuposta aqui claramente. Entrando em posse é outro conceito que o apóstolo João vai dizer e vai utilizar ao longo desse evangelho, que significa que receber a Cristo pode às vezes não dar a impressão que ele é alguém que está pedindo para que seja recebido, e que nós temos o poder de dizer sim ou não. Tolo engano. Receber a Cristo envolve nos submetermos a Ele. Compromisso, dependência, submissão total e completa. Ou seja, é entrar num estado, num estágio, numa condição de vida em que nós deixamos de ser senhores de nós mesmos, reconhecendo que nada somos, desejando unicamente a vontade daquele a quem recebemos, daquele a quem agarramos. E isto dá todo o tom do que o apóstolo João está aqui apresentando. Receber a Cristo tem mais a ver com submissão à vontade dele do que propriamente com uma capacidade nossa de fazermos algo. Dependência, submissão total e completa. Mas ele vai continuar, e nessa sobreposição
de profundidade conceitual, ele vai dizer: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa expressão é a mesma expressão que ocorre em João 3,16. Certamente, se solicitar, os irmãos são capazes de dizer de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Deu. O que já vem por si só uma das expressões mais contundentes do amor de Deus. Mais uma vez, nós temos aqui essa estratégia recorrente do apóstolo João de mostrar de um modo completamente oposto daquilo que é praticado, pensado, entendido. Amor até hoje é entendido como um sentimento que alguém é dominado por ele ou não. Ora, eu não amo, então não é culpa minha. É uma sensação, eu não sinto. Se eu não sinto, que culpa tenho então, né? O amor não é descrito como um eu involuntário que domina aleatoriamente o indivíduo. É descrito como uma decisão de dar. Deus amou, deu. Essa construção é recorrente em toda a Escritura, e mais ainda no Evangelho de João. Amar, dar. Deus amou. E qual é a maior expressão do amor de Deus? Deu o seu Filho. Deu o seu Filho. O momento em que justiça e amor andam de mãos dadas, juntos. Não há amor sem justiça. Não há. É diminuí-lo. É diminuí-lo. Assim, este dar caracteriza exatamente o grande dom de Deus. E sutilmente o apóstolo João está apontando mais uma vez para Cristo, em que se alargará conceitualmente essa exposição ao longo do Evangelho. Lembremos mais uma vez aqui, é um resumo do Evangelho. Os versos de 1 a 18 é um resumo. Mas o que ele deu? Poder. E aqui poder não é descrito como uma capacidade, como uma potencialidade, como uma habilidade que alguém possui. Mas, tecnicamente, o apóstolo João está falando aqui, poderíamos chamar de trocar poder por privilégio. É um privilégio. Mas que privilégio é este? Privilégio de desfrutar o relacionamento com o Redentor. Privilégio de poder receber o Redentor como seu Senhor. Privilégio de desfrutar do cuidado do seu Redentor. Porque ele vai dizer privilégio aqui de serem feitos filhos de Deus. Lembremos, o texto é muito claro, né? Serem feitos. Serem feitos. É o sujeito que recebe esta ação. Ele não é o sujeito da ação. Não é nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. O que traz consigo, obviamente, o fato de que antes não éramos. Logo, nem todos são filhos de Deus. Mas há alguns que são. Quem são estes que são? Eles são feitos, foram transformados. Há uma transformação total e completa. Mais uma vez, o apóstolo João usando essa estratégia de mostrar uma divisão de águas. Não são, são. Os que são feitos, foram tornados. E ele continua: foram tornados filhos de Deus. É importante compreendermos que esta expressão filho de Deus, ela carrega naturalmente consigo
um grau elevado de amabilidade, de carinho, de cuidado. Esta expressão é utilizada na Escritura exatamente para descrever amor, um amor carinhoso, de cuidado. Ela expressa, em consonância com todo o Antigo Testamento, a dimensão do Deus que se revela como Pai. Portanto, o que está envolvido em essência é o cuidado. O próprio Jesus disse: eu queria fazê-los como uma galinha que coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. Que expressão mais terna, né? E talvez para quem seja nascido e criado apenas na cidade, né? E talvez acredite que o leite vem do supermercado apenas. Acho que nenhum de nós estamos nessa. Mas quem já teve essa experiência sabe o que é. Agora, tempo de chuva. Sabe o que é uma galinha? Todo mundo sabe, quem já viu, sabe o que é. Choveu, a galinha com pintinhos, a primeira coisa que ela faz: chamar os seus pintinhos, levantar as asas e cobrir a todos. Ela se molha, mas os pintinhos são cuidados. É exatamente essa ternura, esta amabilidade que encontramos nessa dimensão de toda essa construção de Deus como Pai, aquele que abre as suas asas, a sua mão poderosa para nos proteger. E o apóstolo João, essa dimensão é acrescida mais ainda, porque o termo que ele usa para Deus aqui reflete a tradução do Novo Testamento para o termo no Antigo Testamento, que é Elohim, que é o termo que descreve o Deus Criador Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, aquele que deve ser temido, aquele que deve ser reconhecido como o Senhor que dirige, que controla todas as coisas, em que tudo está debaixo do seu poder e da sua mão soberana. É aquele que deve ser adorado, ou o único que deve ser adorado, dada a sua grandeza, a sua sublimidade. O Deus que criou todas as coisas, em que está envolvido conceitos como concretude, historicidade, materialidade. O próprio apóstolo João, numa dimensão correlata, podemos assim dizer, ele vai descrever a Cristo na sua primeira carta como: os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. O que dá o tom de todo o parâmetro que ele segue para a sua construção de escrita. Não está falando de ideias, de conceitos abstratos, mas está falando de uma realidade real e concreta, que é palpável. Em grande medida, esses elementos fazem parte aqui, direto ou indiretamente. Sermos tornados filhos de Deus significa que esse Deus grandioso, todo-poderoso, criador de céus e terra, sustentador de todas as coisas, que dirige, cria, sustenta, governa todas as coisas, conduzindo tudo para os objetivos traçados unicamente por Ele, nos trata como filhos, estendendo as suas mãos para nos sustentar, proteger, cuidar. Medo do quê? Medo do que podemos ter? Do quê? Infelizmente nós esquecemos desta realidade. Entenderam um pouco, talvez. Jamais conseguiríamos explorar a profundidade do que esta expressão, Filho de Deus, carrega. Lembremos, nós oramos e começamos: Pai Nosso. Esta realidade não é aposta, não é conceito, ideia, abstração, palavreado, jogo de palavras, imaginário. Não, é concreto, é real. Este Deus nos trata como filhos.
E o texto vai continuar. Serem feitos filhos de Deus quem? Aqueles que creem. Aqueles que creem. E o que é crer? Obediência, renúncia de si mesmo, da sua justiça própria, de considerar-se capaz de fazer. Não é possível crermos em Cristo, no Pai, pela metade. Todas as vezes em que nós vemos esta ocorrência, eu creio em Deus, mas tento resolver do meu jeito, as coisas terminaram em problemas. Algumas delas permanecem até hoje. Abraão, por exemplo, o pai da fé. Deus disse que lhe daria uma descendência inumerável, assim como os grãos da areia do mar, como as estrelas no céu. Mas em dado momento ele gostou da ideia de Sara de resolver esse problema. Já estavam em idade avançada ambos, né? Conhecemos muito bem a história, aprendemos desde a infância essa história. E o pai da fé tentou resolver a promessa que Deus havia feito do seu modo. Todas as vezes que você ligar ao noticiário e ouvir dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio, lembre-se, esta foi a origem. Reverbera até hoje. Imaginemos as consequências que temos que arcar até o presente tempo, todas as vezes que dizemos confiar em Deus, mas queremos resolver do meu modo, do meu jeito. Dois problemas graves estão envolvidos. Nós nos julgamos capazes e estamos dizendo que Deus não sabe resolver muito bem. Eu tenho a melhor solução. Dois gravíssimos erros que cometemos constantemente. Crer não é uma aposta, não é chute, não é, gente, vamos ter pensamento positivo que vai dar certo, contra tudo e todos. Vamos lá, gente, vamos lá, todo mundo juntos aqui, vamos fazer uma corrente de pensamento positivo que a coisa vai funcionar. A Escritura não trata assim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, recordar os grandiosos feitos do Senhor no passado. A fé é concreta, não é uma aposta. Não é. Ela envolve conhecimento. Quem é Deus? O que Ele fez? E esse conhecimento não é de simplesmente saber os grandiosos feitos do Senhor do passado, mas ter experimentado na sua própria vida os grandiosos feitos do Senhor. E o feito mais grandioso do Senhor, certamente, é quando nós o recebemos como seu Senhor e Salvador. O maior milagre de todos, certamente para nós. Então, não temos do que pensar em recorrer em bases que não sejam estas. Quem éramos, quem somos? Este é o fundamento mais claro, explícito da grandiosa obra de Deus. Crer não é uma aposta, é certeza, porque nós o conhecemos, sabemos o que Ele pode fazer e faz. Aquele que começou boa obra há de completá-la. Por que isto é certo? Porque Ele nunca falhou em nenhum momento. Nenhum momento. Alguns dizem que nós temos mais de 3.000 profecias no Antigo Testamento apontando para Cristo. Não há um erro em uma vírgula de nenhuma dessas profecias, sejam elas quantas forem. Nenhum erro. Cristo é a concretude e a materialização. Por isto
O verso 18, que encerra esse prólogo, vai dizer: ninguém jamais conheceu a Deus a não ser pelo Filho. Cristo é essa realidade. Cremos no que? Nós vivemos um tempo em que o ato de crer, de modo deficitário, como uma aposta, é tomado como um fim em si mesmo e como autônomo. Mas o que é determinante aqui na escrita do apóstolo João é o objeto da nossa fé: nome. E esse nome não há um caráter místico. O nome aponta para a pessoa, e pessoa está envolvido em relacionamento. Mais uma vez, o apóstolo João é praticamente recorrentemente redundante, de modo proposital, para falar de relacionamento com Cristo. Nós cremos no seu nome, na sua pessoa, em quem ele é. E não é à toa que crer, por exemplo, para o apóstolo Paulo, é conhecer acerca da pessoa e obra de Cristo. Fé é conhecer quem Cristo é e o que ele fez. E este sentido também está envolvido aqui. Crer no nome de Cristo. Não é num nome em que alguém pode simplesmente repeti-lo misticamente e tudo se transforma, meramente por uma expressão. Mas é mediante o relacionamento profundamente íntimo, saber quem é. E ele vai continuar: estes não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ou seja, não é o não aqui é não, de forma alguma, de jeito nenhum, não tem jeito, não pode, não há como. O seu sentido absoluto é absolutamente não. Absolutamente nós não nascemos do sangue. O que significa que não é uma questão de descendência meramente como os judeus achavam. Não precisamos fazer nada, nós seremos salvos. Alguns achavam que o excedente de justiça, e é uma mentalidade que talvez vigore até o presente tempo, o excedente de justiça dos pais seria chamado à tona quando ele fosse pesado na sua justiça, em que qualquer judeu, se ele fosse colocado na balança e a balança pesasse para a condenação, Deus tomaria o excedente de justiça de Abraão e colocaria ali para equilibrar. Precisa de mais. Isaac, Jacó, até que ele estaria quites na balança. A conclusão é: ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser perdido, ninguém vai ser condenado, todos serão salvos, porque eu sou judeu. Só por isso. Isso não é um problema certamente exclusivo dos judeus. Há envolto na prática da vida cristã na atualidade, como nunca talvez, a concepção, a ideia de que Deus é apenas um depósito para satisfazer as minhas vontades, sem que eu tenha nenhuma responsabilidade. Eu sou filho de Deus, então, não importa quantos pecados eu faça conscientemente, a minha indisposição em viver de um modo santo, a minha falta de compromisso na igreja, não importa se eu não quero ter uma vida de assiduidade, de devocional, de oração, de leitura da Escritura, de conhecimento da palavra. Não, eu sou filho de Deus, então ele tem que fazer tudo que eu quero. Que tolice. Que tolice. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, se submetendo às nossas vontades infantis. Como alguém ousa? Como alguém imagina que isso iria acontecer? Vale lembrar a história de Jó. Jó, a partir do capítulo 40.
Olha que, se fôssemos comparar, estamos muito distantes da piedade de Jó. Mas ainda assim Jó ousou levantar-se, enfrentar Deus de alguma forma. Primeira pergunta que Deus faz: aonde tu estavas quando eu criei? Aonde tu estavas? Não merecemos nada. Não é pelo sangue, não é vontade da carne, ou seja, não é pela disposição da nossa mente. A nossa mente é corrupta. Outra expressão que encontramos com frequência hoje em dia, né? Eu quero ser dirigido pelo meu coração, e eu acho como algo bonito. O que importa é o meu coração. E o que Jeremias nos diz? Desesperadamente corrupto. Alguém quer seguir o seu coração? Desesperadamente corrupto? E ainda achar que não, aqui é terra só minha. E o profeta diz: Deus conhece. Deus conhece. Seguir a nossa mente, a nossa vontade, não nos levaria a sermos filhos de Deus. Mas o fato é que nós somos, não é pelo nascimento natural, né? Como olhamos, né? Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não é meramente pela relação sexual. É isso que o apóstolo João está descrevendo aqui. Não é. É uma obra divina. Nós olhamos uns para os outros aqui, estamos vendo fato concreto e real, expressão da grandeza da obra de Deus em ter transformado alguém da morte para a vida. Mais provas? Mais provas? Esse texto exatamente nos ensina esta realidade, que não podemos esquecer e devemos desfrutar a cada dia. O prólogo, ele ecoa Gênesis, especialmente capítulo 1, mas também, em certa medida, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. E o que encontramos lá? Nós vemos claramente aquilo que nós conhecemos na nossa tradição teológica como pacto das obras e pacto da graça. O pacto das obras foi dado a Adão. O que ele deveria fazer? Obedecer. Que fruto era? Que árvore era? Não sabemos, porque a questão mais basilar não era a comida em si, mas a obediência. Adão desobedeceu. E quais são as consequências recorrentes? Morte. Separação. Nós somos separados, Deus do homem. Esta é a morte mais terrível. Mas há mortes secundárias. Nós somos separados de nós mesmos, podemos chamar de morte psicológica. Nós somos separados dos demais, uma morte sociológica, social. Nós somos separados do restante da criação, seguindo aqui a influência schaefferiana, poderíamos dizer uma morte cultural. Ser filho de Deus tem a ver com relacionamento. Aquilo que foi rompido lá no pacto das obras é agora restabelecido em Cristo. Cristo, ele faz o que Adão não fez. Obedeceu, levando até a morte e morte de cruz. Mas também Cristo faz o que Adão jamais poderia fazer: redimir.
E assim a morte de Cristo é satisfatória, obediente, submissamente obediente a Deus, mas também ela é redentiva. E a aplicação mais clara que nós temos observando esta realidade é que, como filhos de Deus, nós temos a concretude da expressão de que aquilo que foi rompido em Adão é restabelecido em Cristo. O Schaeffer usava uma expressão que é muito cara, é muito importante trazê-la aqui. Ele falava de cura substancial. O que temos aqui nesse sentido? A obra redentora de Cristo, evidenciada no fato de que nós somos colocados como filhos de Deus, em que o Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, nos cuida como seus filhos, nos possibilita a transformação, porque nós temos estabelecido esse relacionamento ao qual podemos orar por meio do sangue de Cristo que nos reveste e purifica, chamando Deus de Pai. Mas a cura não para na sua esfera espiritual, ela abrange as outras relações. A solução para os nossos conflitos internos está aqui dada, é Cristo. Cristo é a solução para os nossos conflitos sociais. Cristo é a solução para os nossos relacionamentos com a cultura, com toda a esfera criacional, de uns com os outros. Ele é a única solução. O ser humano continua envolto em problemas com o absoluto, com os seus referenciais, só encontra em Deus. Continua vivendo em conflitos internos frequentes, em que muitos dão cabo da própria vida. Vive-se em conflitos terríveis, e ligamos os jornais e vemos guerras e mais guerras, chamados de guerra ou não. É só olhar o noticiário daqui da nossa própria cidade. É uma guerra, conflitos recorrentes, lutas, brigas constantes. Ligamos a TV e aquilo que deveria ser cultura, difícil até achar uma palavra para descrever o que temos visto no nosso tempo. Filme, cinema, música. Que decadência. Só há uma única saída e uma única solução: Cristo. Cristo é a única solução para a nossa morte espiritual e todas as suas demais dimensões que ocorreram posteriormente. Só haverá transformação na esfera ampla de toda a realidade se nós deixarmos de crer em nós mesmos como capazes, absolutamente capazes, e reconhecermos que Cristo é a única solução. É isso que esse texto nos lembra. É isso que ele nos possibilita. Nós não temos a capacidade de fazer. Nós não somos poderosos o suficiente. Nós não temos as melhores intenções, não. Nós não podemos construir adequadamente. Nós não somos hábeis. Nós não sabemos, nós não podemos, nós não conseguimos. Crer em Deus, crer em Cristo, é exatamente abrir mão dessa suposta capacidade que nós temos de poder fazer. Não podemos. Mas após sermos transformados e regenerados, podemos. Podemos porque Ele nos capacita, nos fortalece, nos dirige, abre o horizonte do nosso olhar, nos fortalece, dando capacidade e força para realizar, e aí tudo faz sentido. As boas obras só existem em um coração transformado e regenerado pelo Pai. Aí são boas obras. Do contrário, são sutis expressões de arrogância humana. Nada além disso. Quando formos orar, Pai Nosso, lembremos disto. Deus nos abençoe, irmãos.